Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Alessio de Moraes, Bispo da Igreja Palavra de Cristo na cidade de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, escritor da revista Conhecendo o Espírito Santo. Estamos juntos numa jornada de missão, onde nós estamos estudando cada tema dessa nossa revista bíblica. A todos os palavrianos, seja muito bem-vindo, e a todos quantos estão nos assistindo, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é a lição de número 8 da nossa revista bíblica, o fruto do Espírito Santo. E o texto base é Gálatas, capítulo 5, verso 22, aonde está escrito: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então nós observamos que a palavra fruto é no singular. É muito importante observar. Não é os frutos, é o fruto, que é o amor. E do amor advém os demais gomos desse fruto. Por exemplo, a expressão correta, como eu já disse, é fruto do Espírito, e não frutos, conforme está registrado em Gálatas 5:22, onde nós acabamos de ler. Também é importante frisar que no Novo Testamento o fruto é mostrado como um fator determinante e revelador de um caráter. Então, logo, o fruto está relacionado ao caráter. A árvore má pode dar bons frutos ou não pode dar bons frutos, e nem a árvore boa produzir frutos maus. Por seus frutos somos conhecidos. Jesus diz isso em Mateus capítulo 7, verso 16 ao 18. Então, o cristão não é conhecido pela sua folhagem, não é conhecido pelas suas flores, ele é conhecido pelo seu fruto, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, por aquilo que ele tem feito como um cristão autêntico. Então, nessa lição, nós vamos abordar o fruto do Espírito Santo na vida cristã, seus aspectos, sua importância, uma vez que o Espírito Santo habita em cada crente. A evidência de ser cheio do Espírito Santo é, de fato, a produção dos seus frutos, ou dos frutos na vida do cristão. Ou seja, o crente cheio do Espírito Santo é aquele cuja vida o fruto do Espírito está presente. Como eu disse, um cristão não é conhecido por ser cheio do Espírito Santo por causa dos dons, falar em línguas ou não falar, de profetizar ou não profetizar. Não é aquilo que você fala, é aquilo que você produz. Então logo está entrelaçado ao caráter, ao comportamento, às atitudes de cada crente. O que é o fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo pode ser definido como um conjunto de virtudes morais e espirituais amadurecida pelo Espírito Santo na vida do crente. Então veja que é um conjunto, um grupo de atitudes, de ações que agem na vida moral, na ética e também na vida espiritual do cristão. Como resultado de uma permanente comunhão com Cristo, isso é bom você frisar, que a Bíblia diz que mas o fruto do Espírito é o amor, e a paz, longanimidade e tal. E no final ele diz ali no verso 23, contra essas coisas não há lei contra elas. Se formos espirituais, vivendo no Espírito, andando no Espírito, vivendo em comunhão ativa com Ele, seremos humildes em vez de rebaixar o próximo e buscar a própria vontade, levaremos as cargas uns dos outros e seremos solícitos em restaurar o irmão caído. Gálatas 6, do 1 ao 2. Isso ilustra muito bem o fruto do Espírito, que começa com amor e se resume no amor. Então, quem tem o fruto do Espírito jamais vai ser arrogante, prepotente, egoísta, vai buscar destruir a vida espiritual dos outros, provocar divisões, rebeliões, etc. Quem tem o fruto do Espírito, que anda no Espírito, que vive no Espírito, que tem comunhão dele, isso vai ser evidenciado por aquilo que você produz. Então, o que vamos produzir? Primeira coisa, aquilo que a Bíblia manda a gente produzir. Levar as cargas uns dos outros,
não buscar nosso próprio interesse, mas o dos nossos irmãos, né? Restaurar o caído, ajudar o necessitado, estender as mãos ao que precisam e assim por diante. Isso é resultado de quem vive uma comunhão com o Espírito Santo. O fruto do Espírito é assim chamado porque ele nasce do próprio Espírito Santo. Ele representa as qualidades que o Espírito Santo desenvolve na vida de cada crente. Veja que coisa interessante? O fruto do Espírito representa as qualidades que o próprio Espírito Santo tem e que reproduz, que transmite, que nós chamamos na teologia, que me fugiu a memória agora, mas que são transmitido, comunicado do Espírito Santo para nós, né? E isso se desenvolve em cada crente, moldando-os para se tornar a imagem e a semelhança de Cristo. É muito importante isso. E a maior evidência da obra transformadora do Espírito Santo em nossas vidas não são frutos, mas um único fruto, a virtude ilustrada ou listada como gomos de um mesmo fruto. Uma pessoa não pode ter verdadeiramente um aspecto desse fruto se não ter os demais. O fruto é um só, com vários aspectos. Então não tem como você ter apenas o amor e não ter a benignidade, a bondade, porque o fruto é o amor. É como uma mexerica, é como uma pocã, como vocês conhecem aí. É uma pocã com vários gomos. Então a pocã é o amor, os gomos são o componente desse fruto, que é a bondade, a benignidade e outros mais. O fruto tem a ver com o crescimento e o caráter. O modo de vida é o teste fundamental dessa autenticidade. O modo de vida que cada um de nós vivemos é o teste. Quem é revestido pelo poder do Espírito Santo, tem o Espírito Santo e habita em si, precisa demonstrar isso pelos frutos, que de fato o Espírito Santo tem produzido na vida deles esses frutos. Por isso Jesus disse que o cristão é conhecido pelos frutos que produz. Mateus 7,16, mas por seus frutos sereis conhecidos. Então é muito importante a gente frisar isso. E o tópico 2, as características do fruto do Espírito Santo. Então você já sabe o que é o fruto. Agora, quais são as características desse fruto? Podemos caracterizar esse fruto ou fruto do Espírito como 9 graças, né? Que formam um único fruto. Um exemplo simples, imagine, né? Como eu disse, uma mexerica que tem vários gomos, mas é o mesmo frutos. Eles estão entrelaçados, relacionados uns com os outros. Tanto em Gálatas, quando você vê aí as qualidades dos frutos em outros lugares, eles fluem horizontalmente entre si no ministério. Ou seja, eles estão juntos, fluindo no ministério. Tanto em qualquer dos textos que você vê em Gálatas, 1 Coríntios, em Romanos, em Efésios 4, você vai ver que está entrelaçado os frutos com os dons do Espírito, aquilo que é produzido pelo Espírito na vida do crente, e o crente como testemunho dessa mudança, produzindo esses frutos do Espírito Santo. O crente que tem a natureza de Cristo, à medida que o fruto do Espírito Santo vai amadurecendo na vida dele, desenvolve todas essas qualidades morais e espirituais, passando a viver segundo Deus. Por isso o crente deve aplicar a busca desse amadurecimento por meio de uma vida piedosa, de uma vida de intimidade com o Pai Celestial. Vivendo assim, evitar ofender o Espírito Santo. Vivendo assim, evita ofender o Espírito Santo. Então, vejamos a seguir as características desse fruto. O fruto, por exemplo, primeiro citado em Gálatas, é o amor. A palavra grega ágape é a mais usada para descrever a caridade, que é o amor de Deus, em seu grau mais elevado, com revelação da sua própria natureza ou da natureza de Deus. O amor é a essência do texto de 1 Coríntios 13, onde você vê ali que sem o amor nada adiantaria. Então ele é a própria essência do próprio Deus, porque Deus é amor. Então ele produz em nós aquilo que é da sua essência, o amor, que é o fruto do Espírito. E falando do ágape, que é o amor de Deus, o amor elevado, sublime, um amor que se entrega, um amor que se doa, um amor que se sacrifica, um amor que é piedoso,
que não levanta ruim suspeita, um amor que tudo suporta, tudo crê, tudo sofre. É esse amor de Deus produzido em nós pelo Espírito Santo que nós entendemos que o Espírito Santo produz em nós como fruto do Espírito. E é muito importante a gente lembrar que Paulo ensina em 1 Coríntios 13 que o uso do dom sem o amor é inútil. Você pode falar línguas, profetizar, fazer sinais, mas se não houver o dom, o fruto do Espírito, que é o amor, nada disso adiantará. Paulo diz ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens sem amor, não teria, nada disso adiantaria. De que transporte os montes, sem o amor é como um sino que soa ou um sino que tine. É vazio, é apenas um eco, é apenas um barulho. Entende? Então o amor, o fruto do Espírito, que é o amor, vem da própria essência de Deus. E quando é produzido em nós, produz aquilo que Deus tem de melhor para com a vida do ser humano. Então descrever as qualidades do amor é mostrar que a falta do amor trouxe à igreja sérios problemas, inclusive pecados graves e divisões. Quando você vê pecados graves, divisões, contendas, é porque falta o fruto do amor. Compreende isso? Esse amor é benigno, ele tudo espera, ele tudo crê, tudo suporta, não se soberbece, não se comporta indecentemente, não permite que o uso dos dons produza confusão. É idêntico ao amor que Deus demonstrou no Calvário, ao enviar o seu Filho para morrer por nós quando ainda éramos pecadores, Romanos 5,8. Porque o amor de Deus é um amor que se entrega, que se oferece, que morre em nosso lugar, que paga o preço por nós, que procura não causar dano nem sofrimento às pessoas. É isso que o fruto do amor, que o fruto do Espírito, que é o amor, precisa ser produzido na vida de cada cristão. E a gente precisa ver nos dias de hoje esse fruto. É descrito em 1 Coríntios 13 como sofredor, paciente com os que provocam e nos ferem, benigno, não paga o mal com o bem, livre de inveja, humilde, cortês, não é egoísta, não é rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas com a verdade, suporta firmemente com fé e esperança as circunstâncias da vida, por isso o amor jamais falha. Glória a Deus por isso. E o segundo gomo desse fruto é a alegria. A palavra grega rara, traduzido por gozo ou alegria, inclui a ideia de um deleite ativo, está ligada à esperança, alegrai-vos na esperança, como diz Romanos capítulo 12, verso 12. Também é a expectativa positiva que de Deus está operando em nossa vida, ou na vida dos irmãos, na fé, e uma celebração antecipada da vitória total em Cristo. Essa alegria transforma deveres pesados em deleites. Esta alegria torna o ministério e a vida cristã prazerosa. Essa alegria que é produzida pelo Espírito Santo em nós não é entediante. Essa alegria é algo que o mundo não conhece, não pode conhecer. Muitos correm atrás de prazeres e encontram certa medida de felicidade, mas não conseguem imaginar o gozo profundo e o contínuo que é o fruto do Espírito. Esse gozo brota em nós à medida que o Espírito Santo torna Jesus e a sua obra de salvação cada vez mais real em nosso coração. Esta é a alegria que o Espírito Santo produz. O terceiro gomo desse fruto maravilhoso é a paz. A palavra grega eirene corresponde ao hebraico shalom. Inclui a ideia de harmonia, saúde, integridade, bem-estar, plenitude. A Bíblia nos ensina a viver em paz nos relacionamentos, Romanos 12, 18. O próprio Deus é o Deus de paz e não de confusão, 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Por isso a unidade da igreja no Espírito produz paz, Efésios 4, 3. A verdadeira paz, ela vem do Espírito Santo. Inclui um espírito tranquilo, mas é para mais do que isso. É muito mais do que isso. É consciência de que estamos num relacionamento correto com Deus.
é senso de bem-estar espiritual, é a certeza de que Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas de glória por Cristo Jesus, conforme Efésios 4, versos 18 e 19. Maravilha, glória a Deus. O terceiro é a longanimidade. A palavra grega macrotimia, algo que é macro, que é grande, que é longânimo, refere-se à paciência que temos com o próximo. Ser longânimo é aprender a tolerar afrontas e más condutas, sem buscar vingança, em especial quando passamos por momentos difíceis. Nossas emoções são testadas e tendemos a perder a paciência. Por isso Paulo adverte: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Romanos 12, 12. Na igreja, sabemos que o amadurecimento leva tempo, por causa das diferenças culturais, níveis de educação, personalidades distintas. Por essa razão, Paulo nos chama a ser completamente humildes e mansos, né? Humildes e mansos, com longanimidade. Efésios 4, 2. Os incrédulos podem testar, ou tentar, melhor dizendo, nos levar a provocar a ira, mas o Espírito nos ajuda a suportar tudo com amor, gozo no Senhor, sem desejo de vingança. Efésios 4, 2, Tiago 1, 19, Romanos 12, 19. O terceiro gomo desse fruto é a benignidade. A palavra grega é restolter, nos lembra, eu não falo grego, mas eu estou tentando ler aqui um grego, mas posso estar citando a palavra errada, né? Nos lembra Cristo, o exemplo supremo de benignidade. Paulo nos exorta: antes de ser uns para com os outros benigno, misericordioso, perdoando-os uns aos outros, como também vos perdoou Cristo. Efésios 4, 32. Então a benignidade, ela é uma espécie de um bálsamo que nos une à medida que aprendemos a valorizar uns aos outros. Olha que coisa linda, que fruto maravilhoso. Essa benignidade é generosa, que aprendemos a valorizar uns aos outros e procurar ver as pessoas de melhor forma possível. É compassiva e dá respostas brandas e desvia a ira. Provérbio 15, 1. Então, benignidade, produzir o bem, é atuar dessa forma citado acima. Ou pelo menos viver sobre esse fruto do Espírito, que é o amor com o seu gomo chamado benignidade, fazendo bem. A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte, fazendo bem a todos e libertando os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Quando Deus for com você, quando Deus for comigo, se nós estamos com ele, ele é conosco, então nós andaremos por toda parte fazendo bem a todos, né? Libertando os oprimidos, porque Deus está conosco. Acompanhando a benignidade vem a bondade. A palavra, o termo é agatosine, traduzido por bondade, fala de uma generosidade que flui de uma retidão santa dada por Deus. Então, não é que você é bom, mas o fruto do Espírito em você faz você ter ato de bondade, porque vem de Deus, e a Bíblia diz que bom é Deus. Então você começa a ter atitude bondosa, porque Deus comunica contigo, e isso faz com que você, por exemplo, né, consiga produzir, através do fruto do Espírito, essa bondade. Então, ela flui de você ter uma vida reta, santa e justa perante Deus. Quando os membros do povo santo passarem por necessidade, você vai ajudar com prontidão, vai estar disposto a praticar a hospitalidade, de Romanos 12, 13 e Efésios 4, 28. A bondade nos leva a preocupar com os outros, porque vivemos uma época do relativismo e do individualismo, onde cada um por si, Deus por todos. Mas essa não é a doutrina de Deus. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união.
E é uma vivência, é uma vida de unidade. Não é preocupar apenas com o meu bem-estar, mas com o bem-estar do meu irmão, do meu próximo. Lembrando da palavra que Jesus falou acerca do bom samaritano, que não o conhecia, não sabia quem era, e isso não foi obstáculo dele estender as mãos, dele doar o seu tempo, o seu dinheiro, os seus cuidados para com aquela vida. Por quê? Porque o fruto da bondade de Deus estava sendo revelado nele. Ser bom não é apenas com quem conhecemos, amamos, até às vezes com os nossos inimigos. Precisamos desenvolver a bondade. Ela desenvolve um bom caráter. Se a nossa motivação não for o amor, não é verdadeira a nossa bondade. 1 Coríntios 3, 1 ao 3. O desenvolvimento do caráter em nós é um caráter reto, confiável, sem deixar de ser generoso e amigável. É isso que nos aproxima da nobreza de Deus. Glória a Deus. E um terceiro fruto do Espírito, ou gomo desse fruto, é a fidelidade. A palavra grega pistes, que está ligada à ideia de fidelidade, reflete a natureza do nosso Pai Celestial, que é fiel. A fé e a esperança e o amor são qualidades que edificam o relacionamento. Na unidade da fé, podemos chegar à medida da estatura de Cristo, conforme Efésios 4,13. À medida que o fruto amadurece em nós, nossa confiança em Deus é fortalecida. Olha que coisa linda. Como fruto, a fé é diferente da fé que salva e da fé que opera milagres. Aqui envolve fidelidade, obediência, perseverança, consistência, constância na caminhada da fé. Muito importante nós anotarmos isso. E aí temos um outro gomo desse fruto, que é a mansidão. A palavra grega prauter, ou prautes, transmite a ideia de ternura, de humildade, que se preocupa mais com o próximo do que consigo mesmo. Jesus declarou que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5,5. A pessoa mansa tem um espírito disciplinado, demonstra humildade, suavidade, ausência de arrogância, 2 Coríntios 10:1, Efésios 4:2. Mansidão não é um auto-rebaixamento, mas humildade, genuidade, que não se considera importante demais para realizar tarefas simples. E permanece atencioso e gentil com todos. Tem obreiros que às vezes ele alcança um certo grau no ministério, ele não pode mais exercer outras funções. Ele é um pastor, não pode ser um porteiro, não pode ser um recepcionista, não pode servir a ceia como um diácono. Eu quero te dizer que a mansidão e essa humildade, ela nos leva a entender que o ministério é servir e não ser visto. E é muito importante que a gente possa frisar no sentido da mansidão e dessa temperança, dessa humildade, né? Que Jesus falou que bem-aventurados são os que produzem que têm esse fruto do Espírito, que é esse manso, porque eles herdarão o reino de Deus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso é muito importante para as nossas vidas. Um outro gomo é a temperança, domínio próprio. A palavra grega enkrateia significa temperança ou domínio próprio, inclusive sobre paixões sexuais. Embora a idade e a experiência não garanta maturidade espiritual, o fruto do Espírito a produz. As paixões, que vêm até nós precisamos ter a temperança, que é o domínio próprio, para poder resistir firme e forte no Senhor a essas paixões. A maturidade espiritual envolve o entendimento da vontade de Deus e da necessidade das pessoas. Então, duas coisas principais envolvem a maturidade espiritual na vida do crente. Quando ele tem entendimento da vontade de Deus e a pratica, e entende que ele está para atender à necessidade do próximo. É o que Jesus diz nos 2 mandamentos, os 10 que ele resume em 2, que é o suficiente. Amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua força, e o próximo como a ti mesmo. É muito importante. Então, vejamos que a temperança, ela não é apenas uma moderação, mas um controle interno, autocontrole.
O verbo correspondente é usado para atleta que se domina em tudo para serem vitoriosos. 1 Coríntios 9, 25. Então esse verbo nos indica um atleta que se domina em tudo para alcançar a vitória. Então o autocontrole, o autodomínio que o Espírito produz em nós é essencial para chegarmos ao caminho da vitória. O Espírito nem sempre remove todos os desejos da carne, mas como o fruto, ele nos ajuda a desenvolver o autocontrole que domina o desejo, impulsos, paixões e apetites desordenados. Na igreja primitiva, os primeiros diáconos foram escolhidos com base na sua reputação. Um caráter temperante é essencial para o ministério e o crescimento saudável da igreja. Então, já que falamos dos gomos desse fruto, o fruto do Espírito, então, na vida cristã, vimos nessa lição que ser cheio do Espírito Santo envolve não apenas os dons, mas principalmente o fruto. O fruto do Espírito mostra a ligação entre a experiência espiritual e o caráter transformado e o testemunho cristão. Há uma relação direta entre os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Os dons falam da capacitação para servir e o fruto revela o caráter semelhante ao de Cristo daquele que serve. Glória a Deus. Então, a manifestação do fruto do Espírito no crente revela a natureza e o caráter de Deus, tornando o testemunho mais eficaz diante do mundo, cooperando com o Espírito Santo em oração, obediência e vida santa. O crente cresce nesse sentido, nesse fruto, e se torna uma testemunha viva do Evangelho com uma vida e palavras que são coerentes. O maior exemplo daquele que produziu o fruto do Espírito foi o próprio Senhor Jesus. A Bíblia mostrando o autocontrole, o domínio, o fruto do Espírito na vida dele, mostrando a sua renúncia, né? Filipenses 2, que ele sendo Deus não usurpou tomando forma de Deus, mas tornou-se homem, e sendo homem foi humilde até a morte, se tornando servo e foi humilde até a morte de cruz, obediente. Ele revelou o caráter de Deus na pessoa, na personalidade de Jesus Cristo. E o mesmo Espírito que estava em Jesus, pois ele diz em Lucas 4, o Espírito do Senhor está em mim, o mesmo Espírito que estava em Jesus produzindo nele o fruto, é o mesmo Espírito que foi dado a nós em Atos capítulo 2, com a sua chegada e permanência sobre a igreja, também produzindo em nós o fruto do Espírito, conforme lemos já. Então concluímos esta lição estudando sobre o fruto do Espírito Santo na vida cristã. Aprendemos que ser cheio do Espírito Santo envolve manifestação do seu fruto em nós e em seus variados aspectos. Ficou clara a ligação entre os dons do espirituais e o fruto do Espírito. Ficou claríssimo. E vimos que a manifestação do fruto do Espírito na vida do crente revela sua natureza e seu caráter. Que possamos a cada dia, em cooperação com o Espírito Santo, buscar o amadurecimento do fruto do Espírito, a fim de testemunhar com ousadia e coerência a palavra de Deus. E chegamos então ao fim de mais uma lição, o fruto do Espírito. Espero em Deus que você foi abençoado, edificado e que serviu para o seu crescimento e elevo espiritual. Deus te abençoe e nos encontramos na próxima aula.